Renan, agora bom dia com um pouquinho mais de tempo, bom dia para você, boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Novo Dia. Olha, eu e a repórter Gabriela Veras conversamos com membros da equipe médica do presidente Lula para trazer já algumas informações antes dessa coletiva que de fato vai detalhar, tudo o que aconteceu. A sensação que dá, viu, Renan, é de que as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, pegando pela cronologia, ontem o presidente Lula teve uma agenda super intensa no Palácio do Planalto, fez reunião ministerial, terminou o dia inserindo na agenda um encontro que não estava previsto, mas diante do caos que estava instalado no Congresso Nacional, foi necessário para tentar fazer uma arrumação da casa com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, com líderes também do governo, da base aliada nas duas casas. Estou contando um pouco de como que foram essas horas que antecederam essa necessidade dele fazer o exame. Aí o presidente começou a se queixar de algumas dores. Eu já questionei alguns interlocutores se foi realmente somente ontem ou se ele já vinha se queixando há alguns dias. A resposta que eu tenho até agora é de que foi ontem que ele apresentou esses sinais, de que estava sentindo uma dor ou outra. Isso acendeu uma espécie de sinal de alerta. E aí, por volta do início da noite, logo depois dessa reunião que ele teve com Lira e Pacheco, ele se dirigiu à unidade do Hospital Sírio-Libanês aqui na capital federal. Fez esses exames e foi detectada a necessidade de que ele fizesse uma intervenção cirúrgica. A partir daí, a decisão, e isso ainda não está 100% explicado, do porquê Lula teve que ir até São Paulo, mas a decisão foi de que ele viajaria, portanto, de Brasília para São Paulo. Essa viagem ocorreu por volta das 22 horas, 10 horas da noite, portanto, e ele passou por esse procedimento cirúrgico durante a madrugada. Hoje a gente acordou com essa surpresa dessa nota publicada nos perfis das redes sociais do presidente da República. Até em um primeiro momento já fui ali imediatamente ter contato com alguns interlocutores do Palácio do Planalto para ter certeza de que, de fato, era a equipe de Lula que tinha postado essa mensagem, porque pelos canais oficiais que a gente tem de contato, de grupos, de listas de transmissão, ainda não tinha chegado nada para a gente. Mas imediatamente eles também já estavam repassando essa nota que foi publicada no perfil do presidente Lula no Instagram, depois foi publicado também no X, que é a nota do hospital comunicando, portanto, sobre esse procedimento. Essa nota aí que a gente está dando destaque aqui na tela também, a Gabriela Milanese estava lendo para a gente, só trazer mais detalhes, pincelar algumas informações. A nota fala da realização desse exame de imagem, dessas dores que o Lula sentiu na cabeça, que o presidente da República sentiu, com essa necessidade desse exame de ressonância magnética mostrando uma hemorragia intracraniana relacionada diretamente com o acidente que ele sofreu num sábado, era um sábado à noite, 19 de outubro, no Palácio da Alvorada. Foi aí, então, que houve essa necessidade de uma transferência para o Hospital Sírio-Libanês, na unidade de São Paulo, onde o presidente foi submetido a essa craniotomia para que esse hematoma pudesse ser drenado. Uma cirurgia que foi considerada bem-sucedida, sem intercorrências, e o presidente encontra-se bem. Gabriela Veras também apurou que, por óbvio, a agenda desta terça-feira está toda cancelada, haveria inclusive uma previsão de uma agenda bastante extensa aqui na capital federal, fica tudo cancelado, Lula fica em São Paulo até segunda ordem. E uma informação importantíssima também, está consciente, está na UTI, mas está consciente, e todo o detalhamento da equipe médica deve vir a partir dessa coletiva de imprensa às 9 horas. Outro ponto importante antes de te entregar, Renan, é que fui questionar também, para entender, a cirurgia era inevitável, a situação me parece um pouco preocupante, fiz esse questionamento à equipe médica e a resposta que eu tive seria preocupante se ele não realizasse. Agora sim, está tudo bem melhor. Então, de fato, é um procedimento que foi considerado emergencial e inevitável para que tudo ficasse bem.
Isabel, aproveitando a sua apuração, chama muita atenção porque a gente está falando de um acidente doméstico do presidente Lula. Inclusive, eu estava de plantão, cheguei a conversar com o Dr. Calil, nosso companheiro aqui de CNN, a respeito desse acidente doméstico. Ele tinha ali, à época, a gente está falando de quase 2 meses desse acidente, trazido, né, para a gente a magnitude desse acidente, que não foi um simples acidente doméstico, né, que ele havia realmente tido um golpe profundo na cabeça nesse acidente. Mas chama a atenção, conversando com você e ouvindo essa apuração também, que estamos falando de quase 2 meses e um reflexo daquele acidente agora ocasionando uma hemorragia e fazendo com que ele voe aqui para São Paulo, de Brasília, para realizar essa cirurgia. Obviamente, né, Isabel, a gente vai ter mais detalhes, não somos médicos aqui, mas teremos mais detalhes nesse boletim de ocorrência que sairá às 9 horas da manhã. Boletim de ocorrência, não, boletim médico, perdão, às 9 horas da manhã. E aí eu te pergunto, nessa conversa, não sei se foi possível, né, já ter acesso a alguns detalhes. É uma situação normal, depois de quase 2 meses desse acidente doméstico, ele apresentar ainda problemas relacionados a essa queda? Olha, Renan, o presidente voltou com a agenda, né? Você vai se lembrar que depois que tudo aconteceu naquele sábado à noite no Palácio da Alvorada, o presidente Lula, que tinha uma agenda ali de viagens internacionais, teve que suspender isso. Ele só voltou a ter aparições públicas, estava até pescando aqui a data, lá no dia 25 de outubro. Então, o acidente aconteceu no dia 19, no dia 25 de outubro ele voltou justamente nesse dia que a gente está vendo essas imagens, que foi quando a gente viu pela primeira vez essa cicatriz. Foi um evento lá no Palácio do Planalto de repactuação do acordo de Mariana. Então, o presidente Lula fez questão de participar e foi aí que houve esse flagra dos repórteres cinematográficos, dos fotojornalistas também, do tamanho dessa cicatriz, e a gente teve um pouco mais de dimensão do que foi esse acidente doméstico. Em alguns outros momentos, ele relatou a interlocutores, relatou a entrevistas ali que participou em algumas rádios, também sobre como que foi esse processo, né? Não foi coisa pequena, de fato. É uma preocupação que é levantada com pessoas com a idade dele, por óbvio, com todo mundo, mas com esse tipo de índice de acidentes domésticos também. Isso é um fator preocupante. E o que está acontecendo com o presidente Lula, acho que serve de alerta para muita gente também, né? Porque esses acidentes, infelizmente, eles não são incomuns. O que a gente tem de relatos do Palácio do Planalto, de que o presidente Lula estava cortando a unha, se apoiou ali num banquinho, acabou se desequilibrando e acabou caindo. Então, sim, desde então, a situação dele é rotineiramente acompanhada. O presidente Lula não vai a agenda nenhuma, não se desloca por lugar nenhum, Renan, para vocês terem ideia, sem que a ambulância oficial que fica de prontidão lá no Palácio do Planalto faça esse acompanhamento no comboio. Então, todo momento isso estava sendo monitorado, mas até aqui a informação que a gente tem é que essas dores foram sentidas mais realmente no dia de ontem, daí essa necessidade de ir até o Hospital Sírio-Libanês para passar por esses exames, e foi onde se detectou que havia de fato uma hemorragia. Até então, né, segundo eu questionei isso aos interlocutores, ainda não tive uma resposta diferente. Se tiver, aviso vocês. Ele não estaria se queixando dessas dores. Isso foi uma coisa mais recente mesmo, né? Então, de fato, isso mostra o quão preocupante pode ser uma queda desse tipo, que acontece com muitas pessoas já de idade. Fica esse alerta para quem está acompanhando a gente, para prestar bastante atenção e fazer esse monitoramento. Porque a gente está em dezembro e agora está vindo uma consequência bastante preocupante que necessitou, inclusive, de uma intervenção cirúrgica, Renan. Mas, de fato, as informações que a gente tem é de que ele está consciente, a UTI é um procedimento de praxe, mas, claro, que levanta muita preocupação por conta da velocidade dos acontecimentos. É aquilo que eu estava falando para vocês. Ele cumpriu a agenda normalmente, fez viagens internacionais, inclusive nos últimos dias, né? Não numa distância tão grande quanto ele faria lá em outubro, mas sim, estava cumprindo a agenda normalmente, viajando pelo Brasil, viajando para fora do país, voltou uma agenda muito intensa na segunda-feira, quando ao final do dia, aí sim, essas queixas de dores
dúvidas na cabeça, elas se acentuaram com essa necessidade de que ele fosse fazer esses exames. E aí, imediatamente, né, a palavra inevitável é importante. Imediatamente já se verificou a necessidade de você submeter o presidente da República a esse procedimento para que, de fato, você atenuasse a preocupação que foi levantada diante do que os exames acabaram demonstrando. Renan.